Você vai olhar e, pastor, Davi era um homem ungido por Deus, e ele venceu Golias com uma pedra. Irmão, não foi com uma pedra. Gênesis capítulo de número 12, versículo 3, existe uma promessa para aqueles que creem em Deus: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 44 ao 45, o gigante olha para Davi e amaldiçoa Davi. Então Davi venceu o gigante, não foi com uma pedra, foi com uma palavra, uma profecia. O gigante amaldiçoou, então foi amaldiçoado. Deus, ele é bom, amém? Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Queridos, Jesus, ele nos chamou para sermos cheios da sua glória, cheios do seu poder, cheios da sua... Só para deixar, obrigado. Cheios do seu poder, cheios da sua presença. O Senhor nos chamou para podermos manifestar a sua glória. Quem quer manifestar a glória de Deus aí, dá um glória a Deus. Eu quero que você entenda que aonde nós passamos, nós deixamos algo. Aonde nós vamos, nós liberamos algo. Quando nós chegamos em um lugar, algo é manifestado, seja ele bom ou seja ruim, né? Jesus, ele sabia disso, e ele disse aos seus discípulos: olha, vocês receberão um poder para ser testemunha, ou seja, vocês receberão um poder para manifestar aquilo que vocês receberam diante de Deus. Eu quero saber uma coisa aqui: alguém aqui já recebeu alguma coisa de Deus na sua vida? Dê um glória a Deus. Se você recebeu, irmão, alguma coisa de Deus, a minha outra pergunta é: o que você tem liberado aonde você tem ido? O que você tem deixado, o que você tem manifestado? Qual é aquilo que vem de você, que você libera para os outros? Qual é a parte de Deus que você compartilha com os outros, aquilo que está na sua vida? Esses dias eu tenho orado, Deus tem falado muito ao meu coração sobre um reavivamento. E nós, esse ano inteiro, nós falamos sobre avivamento, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Irmãos, nós tentamos não ensinar na teoria, mas na prática para a igreja, o que é avivamento. Por isso que nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. Avivamento, irmãos, não é um movimento comum. Avivamento é uma ação contínua do Espírito na vida do crente. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga avivamento. Fala com fé, diga: não é um movimento isolado. Diga: é uma ação contínua do Espírito na vida do crente. Todo mundo pensa que avivamento é quando uma igreja ela começa a fazer alguma coisa. Não, avivamento é quando o crente entende que ele tem que ser a resposta. Isso é avivamento. Deus não precisa desse monte de gente para um avivamento. Deus só precisa de alguém que esteja diariamente, continuamente queimando no seu espírito. Uma pessoa que queima no espírito provoca uma multidão. Uma pessoa que queima no seu espírito provoca uma reação do reino do céu aqui na terra. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar na minha vida, na sua vida, e você vai provocar um avivamento aonde você for. Quem crê e recebe, reage a algum nível de fé aí, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Agora, quem quer receber poder aqui, diga glória a Deus. Pastor, como é que eu recebo poder? Como é que eu recebo poder? Em primeiro lugar, irmão, ninguém tem poder sem conhecimento. Diga a pessoa que está do seu lado, diga: o poder de Deus se recebe conhecendo a sua palavra. Atos 1, do versículo de número 1 e o versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: Jesus, né? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga a pessoa que está do seu lado que Jesus fazia e ele ensinava. A Bíblia diz assim: até o dia em que depois de haver dado o mandamento, ele deu o que, igreja? Diga comigo: dado o mandamento. Nós vamos aprender hoje, diga: dado o mandamento. Depois de ter dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Irmãos, Deus não foi ao céu sem deixar algo na terra. E o que ele deixou foi os seus mandamentos, a sua palavra. Às vezes nós queremos ser pessoas cheias de Deus, sem disposição para aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que todo o poder de Deus é proveniente daquilo que nós conhecemos dele. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, irmãos, é a espada do Espírito. Quando nós falamos de poder, é algo que está na mão de alguém que
para esmiuçar algo. A palavra poder aqui no grego é dínamos, que vem de dinamite, é algo que explode, algo que faz um estrago. Esse poder é um poder para impactar, esse poder é um poder para transformar, esse poder é um poder que muda, que liberta, que cura, que salva. E o que muda hoje e liberta, irmão? Conhecimento. Pastor, então conhecimento é poder? Não. Conhecimento da palavra de Deus é poder. Conhecimento da palavra de Deus. Porque tem gente que conhece e é amarrado pelo seu próprio conhecimento. Tem gente que é extremamente inteligente e é preso pelos seus próprios conhecimentos. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Porque ele disse: eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Efésios capítulo de número 6, versículo 17. A Bíblia diz que a palavra, que o que é, igreja? Quem está comigo aí, diga: a palavra é a espada do Espírito. A espada, irmãos, é usada para atacar, é o poder. Quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho o poder de Deus. Sabe, irmão, quando o diabo ele vem contra as pessoas, eu vou dizer agora para você, o diabo ele é tão inteligente que ele sabe o poder da palavra, que ele quer usar a palavra contra o crente. Pastor, que é isso? Que história é essa? Isso é heresia? Não, irmão, ele usou contra Jesus. Mateus capítulo de número 4. Quando o inimigo foi falar com Jesus, ele não falou com outras palavras, não, ele falou com a palavra. Ele disse assim, aí ele disse assim, ó, não está com fome? Então diga que estas pedras se transformem em pão. E Jesus disse assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Aí ele leva ele no alto monte e te joga daqui, porque ele diz que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele disse, mas também ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual é o nosso problema? É enquanto nós conhecemos pouco da palavra, o nosso inimigo sabe muito da palavra. E um crente que conhece pouco da palavra é detido pelo inimigo. Mas hoje eu quero que você entenda que Deus vai abrir o seu entendimento, e quando você abrir a sua Bíblia, você vai começar a entender essa palavra vai entrar no seu coração. Quem quer receber poder e dar glória a Deus? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga, leia a Bíblia. A palavra de Deus, irmão, é poder. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Se você puder ler, leia. Porque hoje eu não vou só recitar versículo, não, eu quero que você acompanhe comigo. Romanos 1,16 foi o texto de abertura deste culto dessa noite. A Bíblia diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? Poder. O Evangelho é o quê? O Evangelho é o quê, igreja? Diga comigo, poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Deus, irmãos, nos deu o poder do seu Espírito. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas acham que poder do Espírito é para falar em línguas. Poder do Espírito, irmão, é para rodopiar. Poder do Espírito, irmãos, não sou nada contra isso, não tenho nada contra isso. Eu gosto do mover. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não confunda mover com poder. Nós precisamos entender que o poder provoca mover, mas nem sempre o mover provoca algum tipo de poder. Nós precisamos caminhar no poder de Deus. E irmãos, caminhar no poder de Deus é caminhar na sua palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Vamos ler lá. 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo, irmãos, fala algo tremendo. Ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Não, irmão, ela é o quê, igreja? Diga comigo, poder de Deus. Irmãos, para quem se perdeu, quando você lê a palavra, ele acha loucura. Mas quem é salvo aí, dá glória a Deus. Para quem é salvo, a palavra é poder de Deus. E eu creio que você vai viver no poder da palavra de Deus. Quem crê nisso? Nós precisamos entender que o poder se recebe pelo conhecimento da palavra. Nós precisamos entender que sem a palavra, irmãos, nós somos apenas mais um no meio da multidão.
Nós sabemos que o que difere um aluno de um professor é o conhecimento que ele tem sobre a matéria. Mas existem professores e professores, de acordo com o conhecimento que eles têm sobre a matéria. Agora, sabe o que é interessante? É que nós temos um mestre. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós temos um mestre. E ele se manifesta através da sua palavra. Irmão, o Espírito se manifesta naquilo que nós conhecemos. O Espírito Santo se manifesta através da sua palavra. 1 Coríntios, eu quero ler com você, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Quando você encontrar aí, dá um glória a Deus. Versículo 4, a Bíblia diz assim: a minha palavra e a minha pregação, o apóstolo Paulo está falando isso, ela não consiste em uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Diga comigo: Espírito e poder. Aí ele continua, versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: irmão, nós estamos falando, não é de um homem comum, não. Nós não estamos falando de um professor comum, nós estamos falando de um apóstolo Paulo, que foi treinado aos pés de Gamaliel, que era poliglota, que era um homem de alto nível de conhecimento, erudito em tudo que fazia. Ele diz assim: eu não ensino pelo que eu sei, mas eu ensino pelo poder de Deus. Ah, eu quero poder, pastor, eu quero poder. Eu quero poder, eu quero sentir a presença do Espírito, eu quero chorar na presença do Espírito. Irmão, isso é maravilhoso, as manifestações do Espírito na nossa vida. Mas quando nós conhecemos o poder da palavra, quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Esse poder nos liberta. Eu não choro pelo que eu sinto, eu choro pelo que eu sei, porque eu sei que ainda que eu tenha alguma dor, essa leve e momentânea tribulação será um peso de glória daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu sei que esses dias de angústia acabarão, porque ainda que eu passe aflição nessa terra, existe um céu de glória me esperando, porque a Bíblia diz que se não fosse assim, Ele não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar, e eu vou levar vocês para comigo, porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja. A palavra nos garante que a presença do Senhor estará conosco e que Ele não nos abandonará. Amém ou não amém? O Evangelho, irmãos, a palavra, ela muda a nossa história. Conhecer a palavra nos faz cheios de poder. Quando eu conheço, eu fico oh glória. Às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo situações, e eu queria me preocupar, irmão. Mas olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: quando você conhece a palavra, fala com mais sério, diga: quando você conhece a palavra, coisas difíceis ficam fáceis. Coisas difíceis ficam fáceis. A Bíblia diz que na palavra nada se esconde. A Bíblia diz que a palavra tudo discerne. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes, apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração do homem. A palavra tem poder. Quando a Bíblia se refere à palavra tem poder, as pessoas pensam que é a palavra que eu falo. Não é a palavra que eu falo, é a palavra de Deus. Ah, porque eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, porque a palavra tem poder. Irmão, não é a tua palavra. Que poder nós temos sem Jesus? Nenhum. Não é a minha palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. Sabe por que tem muita gente que fica: pastor, eu não sei, diz que a palavra tem poder, e eu já disse, eu sou próspero, 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 e eu não fico próspero. É porque não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Quem quer prosperar aí, dá um glória a Deus. Palavra de Deus, seja dizimista, primicista, ofertante, seja fiel. A palavra de Deus tem poder. Princípio cumprido, promessa cumprida. Ah, eu quero ser curado. Quem quer ser curado aí, diga glória a Deus. Pastor, mas eu já disse, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou. Nem, não tem nada disso não. Você tem que olhar para a enfermidade e dizer assim: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Não é a tua palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. Quem está entendendo o que eu estou falando, dá glória a Deus. Apesar, irmão, de eu ser uma pessoa que acredita em transferência de unção, acredito em transferência de unção, eu acredito nisso.
com toda a força do meu coração, eu acredito que alguém tem alguma coisa que pode transferir sobre a minha vida. A negligência com a palavra de Deus, olhe para mim por favor. A negligência com a palavra de Deus é uma mensagem clara de que você não quer o poder de Deus. Quando você negligencia a palavra de Deus, você está dando um recado para o reino do Espírito: eu não quero o poder de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós vencemos gigante. Quando nós conhecemos a palavra, nós vencemos dificuldade. Quando nós conhecemos a palavra, o Senhor nos dá poder para enfrentar situações. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, diga glória a Deus. Se você vai olhar e, pastor, Davi era um homem ungido por Deus e ele venceu Golias com uma pedra. Irmão, não foi com uma pedra. Gênesis capítulo de número 12, versículo 3, existe uma promessa para aqueles que creem em Deus: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 44 ao 45, o gigante olha para Davi e amaldiçoa Davi. Então Davi venceu o gigante, não foi com uma pedra, foi com uma palavra, uma profecia. O gigante amaldiçoou, então foi amaldiçoado. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: qualquer nível de poder fora da palavra não é de Deus. Irmão, não existe, porque eu tenho um poder, irmão. Deus está falando comigo. Aí a pessoa não sabe nem ler a Bíblia, irmão. Não vai nem ler a Bíblia, não busca a Bíblia, não busca a palavra. Tudo que está fora de poder, fora da palavra, fora do Evangelho, a Bíblia diz que está fora do Evangelho, fora desse Evangelho é anátema. Se até anjo vir falar com você, outro Evangelho que não seja essa palavra, é anátema. 2 Crônicas 7,14, Deus disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, porque os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que forem feitas neste lugar. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: poder se tem através da oração. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Irmãos, todo mundo tem tempo para orar. Todo mundo tem tempo para orar. Se você diminuir, faz um voto aí com Deus: Senhor, não vou mais usar o WhatsApp, vou ficar só na oração. Você vai ter tempo para orar. Não vou mais olhar os reels do Instagram, vou só orar. Você vai ter tempo para orar. Não vou mais, cada curtida que era para me dar uma curtida no Instagram, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Você vai ter tempo para orar. Você vai ter tempo para orar. Você vai ter tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos orar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: oração atrai libertação. Moisés era uma pessoa importante, sim, mas o que atraiu Moisés até Deus e que fez de Moisés um libertador foi a oração de um povo. Foi a oração de um povo. Eu não sei como está a tua casa, não sei como está teu marido, não sei como está tua esposa, não sei como está teu esposo, não sei como está teus filhos, mas se você decidir orar, a tua oração vai trazer um poder sobrenatural de libertação na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho. A tua oração vai trazer um poder de libertação extraordinário. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Reage de alguma maneira, porque é isso que o Senhor faz quando alguém decide orar e buscar. Quem está entendendo, diga amém. A oração faz você receber poder para discernir coisas que os homens não conseguem discernir. Sabe, irmão, quando Jesus diz assim: vocês receberão poder. Às vezes eu fico olhando a igreja, confunde poder com movimento, confunde poder com manifestação, confunde poder com tanta coisa. Eu vou dizer uma coisa para você: tanto quanto as pessoas confundem poder, porque se eu chamasse qualquer um aqui e começasse a revelar, esse culto aqui, irmão, era cheio de gente, porque as pessoas estão procurando manifestação e não poder. O poder do Evangelho, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você: se você olhar Isaías capítulo 6, você vai ver de assim: quem há de ir por nós? Quem enviarei? A quem enviarei? Você não vai ver isso aqui, irmão, não sou professor de português, mas você vai ver aí que não é uma coisa específica, é qualquer um que se disponha. Deus não está escolhendo: eu vou olhar aqui, deixa eu ver aqui, tu sabe falar melhor, tu sabe pregar melhor, tu tem mais dinheiro. Não, Deus não olha para pessoas especiais. Deus quer usar pessoas apaixonadas. Deus quer usar pessoas que estejam dispostas a buscar a sua presença. Eu não sei até onde você foi, eu não sei até onde você está longe, mas se você começar a orar hoje, Deus vai usar você nessa geração com poder. Deus vai usar você na tua casa com poder. Deus vai usar você no seu trabalho com poder. Deus vai usar você aonde você estiver com poder, porque Ele não
está interessado em pessoas especiais, Ele está interessado em fazer pessoas comuns, cheia do poder da sua presença. Quem pode dizer glória a Deus? Quero saber de você ainda, quem quer ser cheio do poder de Deus. A oração manifesta, irmãos, o poder de Deus. Então ore, olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: ora. Às vezes eu fico preocupado quando eu peço para a igreja orar. A gente estava conversando hoje, eu e um jovem. Existem pessoas que a gente diz assim: ora aí. Ah, eu não. Tem aquele negócio de eu não. Você já viu? Ah, eu não, pastor. Vou orar não. Eu não sei orar. Irmão, quem tem um motivo para agradecer aqui a Deus, dá um glória a Deus. Então faça isso na sua oração. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez comigo. Você acabou de orar. Isso é uma oração. Quem tem coragem aqui de mandar o demônio ir embora e dar um glória a Deus? Então é só dizer assim: em nome de Jesus eu repreendo todo mal na minha casa, repreendo todo mal na minha vida. Você acabou de orar. Irmão, sabe o que é bom? É que não existe uma linha de oração perfeita. Deus deu uma oração modelo. Pai nosso que está no céu, glorifique a Deus. Santificado seja o seu nome. Santifique, dê glórias, santifique no nome do Senhor Jesus. Venha a nós o vosso reino, clame pelo reino dele. Irmão, eu poderia dar aqui para você uma palavra sobre como orar, mas você ia ficar nessa linha de oração todo o tempo. Eu quero que você fale com o papai. Sabe como é que uma criança começa a falar? Ela começa a pá, né? A mãe fica injuriada, porque passa o dia todo com o menino, dá peito para o menino, faz tudo para mim. A primeira palavra que o menino fala: pá. Sabe por quê, irmão? Porque desde criança nós somos gerados para adorar o Pai. Você pensa que o criança está dizendo papai é o pai dele? Não é. É porque está no nosso DNA. A primeira palavra que sair da nossa boca é Pai, Abba, Pai. Não tem jeito, pode ser brasileiro, hindu, espanhol, pode ser o que for. A primeira palavra que a criança diz é Pai, Papai. Papai, só se alguém registrar a primeira palavra ele dizendo mamãe. Mas até hoje ainda não vi na história, porque nós fomos criados para que ao pronunciar a primeira palavra da nossa boca seja Pai, Daddy, Pai, Abba. Essa é a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a oração tem poder. Então ore. Nós precisamos orar, irmão. A oração cura, liberta, restaura. Se você olhar todos os milagres que os discípulos fizeram na oração, João estava indo para a oração, Pedro e Tiago indo para a oração da hora nona. Tinha um homem aleijado, eles estavam indo orar, eles não estavam indo curar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você não precisa ir resolver um problema, você precisa ir orar, porque ao caminho da oração os problemas se resolverão. Entenda isso, irmão. Tem gente que diz assim: eu vou resolver um problema. Não, irmão, vai orar, porque ao caminho da oração os problemas se resolverão. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, Atos capítulo 3, estavam indo para a oração da hora nona, e no meio do caminho eles encontraram um aleijado ali, irmão. Ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, em nome de Jesus levanta e anda. O homem levantou e eles foram para a oração. Pastor, porque o senhor não sabe como é que está meu marido. Vai orar, irmão, que no meio do caminho da oração Deus trata teu marido. Pastor, o senhor não sabe como é que está no meu trabalho. Vai orar e Deus vai te dar poder para fazer esse trabalho prosperar, avançar, crescer, restaurar. Se você passasse o tempo em oração que você passa em reclamação, a sua história já tinha mudado. Se nós passássemos o tempo que nós passamos reclamando, orando, a nossa história já tinha mudado muitos anos. Nós já tínhamos restaurado muita coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Eu quero que você entenda que a oração é a conexão da busca do homem com a ação divina. Quando eu oro, as coisas acontecem. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro estava preso. O anjo foi tirar Pedro lá da cadeia. Mas quem foi que trouxe o anjo para a terra? A oração da igreja. E a igreja orava incessantemente. E Deus mandou o anjo buscar Pedro. Daniel orava, Deus respondia. A oração traz poder. Sabe, querido, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que poder é o pastor orar e começar a ter ouro nas mãos das pessoas, é começar a cair gente que não são. Irmãos, glória a Deus se cair, glória a Deus se tiver ouro. Mas desde quando a gente precisa de ação para oração, irmão? A gente precisa de oração para que haja ação. Nós precisamos orar.
Eu fui desafiado, irmãos, em uma palavra, eu fui desafiado. Quem é crente aqui há mais de um ano, dá um glória a Deus. Não, irmão, fala com mais sério. Mais de um ano, quem é crente aqui, dá um glória a Deus. Irmãos, no sério, quanto tempo você passa de oração na sua vida? Uma pesquisa nos Estados Unidos mostraram que crente há mais de um ano não passa mais de 3 minutos orando. Eu digo, é por isso que o negócio está tão difícil. No geral, tem aqueles que oram mais e aqueles que oram menos. Meu Deus. Leonard Ravenhill, ele dizia que não considerava um pregador se ele não passasse pelo menos 2 horas por dia orando. Eu digo, meu Deus, esse cara ia achar muitos falsos pregadores aqui no Brasil. A gente ia ter muita dificuldade, irmão, porque a gente passa mais tempo falando de política, a gente passa mais tempo falando de finanças, a gente passa mais tempo falando disso do que de oração. Você sabia que a reunião de oração é a reunião mais difícil para as pessoas irem? Ontem teve uma vigília aqui na igreja de oração. Tinha algumas sarças ardentes aqui. Tinha algumas sarças ardentes. Mas você chama para oração, ninguém vem. Agora chama para um culto de prosperidade. Chama para um culto profético, campanha de libertação, campanha de não sei o quê. Chama para cá, vem. Eu quero que você entenda que o poder, olha para a pessoa que está sei lá, diga poder, com mais fé, diga poder, se obtém com busca. Tudo na sua vida que você quer, você tem que buscar, sim ou não? Tudo que você quer conquistar, você tem que buscar. Você não tem direito a nada que você não esteja disposto a buscar. Eu quero perguntar mais uma vez, quem quer receber poder de Deus aqui? Então busque. Busque na sua casa, busque no seu trabalho, busque na sua família, busque onde for. Terceira coisa que eu quero que você aprenda: dê liberdade para o Espírito. Quem quer receber do poder do Espírito aí, dá um glória a Deus. Dê liberdade para Ele. Atos capítulo de número 1, irmão, capítulo 2, versículo de número 4, a Bíblia diz que, imagine só, eles ouviram um som como de um vento impetuoso, depois eles viram línguas repartidas como de fogo, eles tiveram sensações, eles tiveram visões, eles podiam ter corrido. Já imagina aí, de repente você começa a ver línguas, né? Começa a ver línguas de fogo aqui nesse lugar. Aí a gente ia correr com medo, mas não, eles deram liberdade. Não, está acontecendo alguma coisa aqui, bora dar liberdade. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Sabe quantos de nós, irmão, temos dificuldade para dar liberdade para o Espírito? Olha para nós, olha para mim. Quantas pessoas têm dificuldade? Às vezes a gente está orando. Ontem a gente começou a orar, começou a adorar aqui, era umas 11h30, e começou a orar, e começou a ir, e fluiu, irmão, fluiu. Aí depois era para terminar 12 horas, terminou um pouquinho de 12 horas, porque estava fluindo. Mas o nosso coração religioso, litúrgico, quando dá 12 horas, é porque tinha que acabar 12 horas, então tem que acabar que hora? 12 horas. Irmão, sabe como é que os cultos das igrejas começavam, da igreja primitiva? Se você ler o livro no livro do Novo Testamento, no livro de 1 e 2 Coríntios, quando Paulo estava pregando, tinha um rapaz chamado Eutico, que ele caiu de sono. Paulo começou a pregar, irmãos, e já deu meia-noite, deu 1h da manhã e não parava de pregar. O menino estava já na janela, caiu de sono, puf, caiu de sono, morreu. Sabe o que o Paulo fez? Foi lá onde o menino ressuscitou, o menino volta para a igreja, que ainda vou continuar pregando, e pregou até 6 horas da manhã do outro dia. Por que a igreja primitiva vivia coisas que nós não vivemos hoje? Porque teve gente aqui que eu estou olhando para você, já olhou para o relógio 3 vezes, e eu ainda não preguei nem 30 minutos direito. Já olhou para o relógio 3 vezes. Nós não damos liberdade para o Espírito. A gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Atos capítulo de número 10. Eu quero ler essa história com você. Vou já terminar. Já mais ou menos, tá bom? Atos capítulo 10. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Atos 10. Todo mundo conhece a história de Cornélio. Cornélio era um homem, irmão, romano. Não era judeu. Ele era gentil. A Bíblia diz que ele orava, ele era piedoso, morava, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos, vou ler alguns versículos alternados. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Ele de contínuo fazia o que, irmão?
A Bíblia diz aqui, de contínuo. Ele não diz de vez em quando, de contínuo ele orava a Deus. E a Bíblia diz que esse homem observou claramente uma visão acerca da hora nona do dia. Irmão, alguns dizem que era 9 da manhã, mas a maioria diz que é 3 horas da tarde. 3 horas da tarde o cara estava orando. A hora nona do dia, estava orando. Teve uma visão. Um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando os olhos, maravilhoso isso, possuído de temor, perguntou: quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, ele falou, que ele falava, versículo 7, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. E ele foi lá buscar Pedro. Vamos lá para o 44, lá para o versículo 44. Foi lá, chamou Pedro, buscou Pedro. Versículo 44, a Bíblia diz assim: e ainda Pedro falava das coisas. Que coisas? A palavra de Deus, o evangelho de Deus. Pedro ainda estava falando, e caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Caiu o Espírito Santo. Sabe, irmão, é difícil quando você dá liberdade para o Espírito não se mover na sua vida. Eu não sei como você veio aqui. Por que eu perguntei para você no início, por que você está aqui? Porque eu quero te convidar a gente a dar liberdade para o Espírito, a vir para a igreja com vontade de ficar e não com vontade de ir embora. Eu vou dizer uma coisa para você: você passa 8 horas do seu dia trabalhando porque você quer ganhar seu salário no final do mês. Você faz o que você tiver que fazer porque você quer conquista, mas nós queremos poder e nós não conseguimos passar mais de 2 horas na presença de Deus, porque a gente tem compromissos. Eu vejo, irmãos, e eu mesmo passo às vezes conversando com alguns de vocês até meia-noite, 1 hora da manhã a gente conversa, e às vezes a gente tem dificuldade para vir para uma vigília porque é tarde da noite. Alguém disse assim para mim: pastor, essa vigília tinha que ser melhor programada, foi em cima da hora, por isso que eu não vim. Eu digo: misericórdia, irmão. Quantas vezes mas os meninos aqui, a gente gosta de fazer isso, faz tempo que a gente não faz isso, mas isso não é dificuldade para mim. Às vezes a gente estava num culto de jovem, bora para o Cajupari, a gente pegava o carro aqui, não programava nada, ia para o Cajupari, não sei nem quantos minutos daqui para lá, chegava lá, adorava até quase de manhã, no outro dia de manhã, ia para outra praia, não sei aonde, mais distante, nada programado. Por que para as coisas de Deus tem que ser tudo programado? Irmão, olha só uma coisa, quem quer poder de Deus aí, dá um glória a Deus. Dê lugar ao Espírito, dá liberdade para o Espírito. Filipe estava aqui fazendo sabe lá o que, talvez trabalhando. O Espírito Santo falou com ele: ei, te levanta aí, vai lá para a estrada lá. E ele sai correndo, irmão, correndo, encontra um homem lendo a Bíblia, e ele sai atrás da carroça, ouvindo o cara ler a Bíblia. E ele: tu está entendendo o que tu está lendo? Ele: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Eu digo: pô, eu posso te explicar. Quem está comigo ainda aí, dá um glória a Deus. Irmão, Filipe entra dentro da carroça, é incrível isso. Filipe entra dentro da carroça, explica a Bíblia para o cara se converte, encontra uma água, batiza o cara na água. De repente, Deus leva Filipe para outro lugar. Nada programado, não tinha nada organizado. Ele deu liberdade para o Espírito, aleluia. Tem alguma coisa já acontecendo aqui nesse lugar. Quando eu dou liberdade para o Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Quem pode dar liberdade para o Espírito aí? Quem pode dar liberdade para o Espírito aí, irmão? Eu sei que Ele está nesse lugar. Eu sei que Ele está nesse lugar.